Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayra Vale, esse é o canal Papo de Dança. E hoje no quadro, por falar em dança, Carol Castelo e eu trazemos a artista maravilhosa Jennifer Batista, que é da cena do Dance Hall em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre corpos. Com vocês, Jennifer Batista. Prazer, meu nome é Jennifer Batista, tenho 23 anos. Iniciei na dança aos meus 14 anos de idade, embora antes disso eu já tinha contato com a dança, com o mundo do funk, com essa relação corporal já um pouco antes. Eu comecei desenvolvendo numa escola que tem vários CELs aqui, existem projetos aqui que chama CELs, né, que é escolas normais, mas também que contém projetos em si. Um deles é o projeto vocacional que acontece todo ano, a cada 6 meses. E me formei no vocacional no projeto Danças Contemporâneas. E a partir dali, comecei a desenvolvendo muito mais e me interessando muito mais por esse lado artístico. Após isso, veio a danças urbanas, hop, locking, wacking, e venho vendo esse contato assim com esse mundo. Depois tive contato com a dança de salão, que foi uma das coisas também que eu participei de equipes. Dentro desse trajeto inteiro, eu também tive alguns contatos um pouco com teatro, fiz algumas performances, alguns trabalhos coreográficos de palco. Mas o que? E aí eu conheci o Dance Hall. O Dance Hall foi o que fez assim, né? Fiquei um pouco no Dance Hall, permaneço no Dance Hall ainda. E aqui estou nessa pesquisa louca, trabalhando como direção de movimento também, é uma outra coisa que eu estou me engajando agora muito mais. Recentemente eu fiz a direção de movimento do clipe da Cris SNJ, que é uma cantora de rap muito incrível daqui de São Paulo. E outro foi do Rael e Fiote e Marisol. Compus a direção de movimento deles também. Estou nesse universo aí. Artista. Multi, né? Artista ela! Bom, vamos seguir nas questões, e aí eu vou fazer a primeira pergunta, você fala, e depois a Carol fala também um pouquinho, tá bom? Jay, como é que você identifica a forma do seu corpo? Olha, socialmente falando, hoje eu vejo a forma do meu corpo eu tenho um outro olhar pela forma do meu corpo, né? Quando socialmente a gente se constrói dentro de um padrão, né, que foi criada em família evangélica, a gente não tem esse autoconhecimento de você conseguir entender qual que é o seu corpo, de fato. Eu ainda falo que eu tenho muito ainda a aprender, não que eu, de fato, sei sobre o meu corpo por completo, mas muito tempo eu não soube. Tipo, muito tempo isso foi apagado, né? Por uma relação também cristã, que a gente sabe que é colocado, que a gente não pode fazer determinadas coisas, então você não sabe como que é seu corpo. E hoje eu vejo que eu sou um corpo gordo, eu aceitei isso, porque é muito difícil a gente falar sobre essa aceitação e você se ver como uma pessoa gorda e falar que você realmente é uma pessoa gorda. Eu vim com essa forma, mas eu me identifico como uma mulher gorda, muito mais agora. Carol Castelo. Então, a Jennifer falou aí, né? Quando a gente fala de corpo, a gente também traz uma ideia de sujeito, né? De identidade. Então, tudo isso que tu falaste também é uma referência a como essa identidade da Jennifer, né? E é interessante tu começas falando da tua trajetória, que começou dançando num lugar, e desde aí já é importante a gente começar, né? Pensar quanto que a dança, quando a gente fala em dança, ela já é por si só excludente de várias formas, né? Você começou dançando no CEL, tem muita gente que começa dançando num projeto social. Eu comecei dançando na escola de teatro e dança, que também era um lugar acessível. Até o acesso disso, eu estou trazendo isso porque a gente está falando também da identidade, né? Mas o acesso a isso também vai dizendo um pouco sobre esses lugares e sobre a gente. Então, eu tive o privilégio de estudar no lugar, estudar dança, no lugar, estudar balé clássico, que também é diferente, porque uma escola de balé clássico é caro, e aí você já faz uma triagem de quem entra e de quem não entra. A gente está falando desse corpo, mas você está falando também que esse corpo também traz questões de classes, né? Falando sobre isso, porque também nesse lugar que tinha como objetivo trabalhar a técnica do balé clássico, mas também tinha um processo muito educativo de entender que aquelas crianças elas precisavam pensar a dança como um processo educativo. E uma dos dias de dança que eu não esqueço nunca
é que eles levaram lá uma nutricionista para falar sobre alimentação saudável, né? Então, em nenhum momento foi uma forma de dizer esse corpo é permitido, esse corpo não é permitido, mas dizer, olha, acho que as nossas crianças precisam tentar escolher alimentos, frutas, porque a gente vê elas comendo biscoito, enfim. Então, acho que foi uma estratégia bem feliz assim desse lugar de apontar que existe um valor nutricional em determinados alimentos que, de repente, ou a gente não consumia por cultura, ou muitas amigas minhas não consumiam por não ter condições financeiras, né? Se tivesse um pão em casa já era muita coisa, né? Então, quando a Mayara trouxe esse tema, eu fiquei pensando, né? Mas e eu, né? Como que e aí eu lembrei muito desse dia, porque eu acho que é um pouco disso, né? Mas a minha pergunta, foi agora um depoimento, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para a Jennifer, que ela passou por vários lugares, vários gêneros de dança, do contemporâneo até danças urbanas. Eu queria te perguntar, assim, algum desses lugares, a gente sabe que muitas vezes não é só as questões dos gêneros de dança, mas sim os lugares que a gente frequenta e as pessoas e toda essa relação. E se teve um lugar que tu te sentiste mais desconfortável com isso e como foi? Nossa, muito, muito, assim, muito. Não tem como não ter, assim, eu acho que na nossa vida em si a gente já se sente desconfortável, né? Por essa, como eu falei no início, por essa construção social de você não incluir um determinado corpo em todo momento, assim. A gente sabe que isso acontece o quanto que a gente não está inclusa. E aí, isso é reproduzido na nossa própria mente. Quando você fala desse acesso, de ter nutricionistas e muito mais, eu fico me vendo que eu não tive essa oportunidade na infância. Mas também tem um recorte. Historicamente falando, há muito tempo atrás, um corpo gordo ele já era visto como abundância, sabe? E será que, de fato, a nutrição ela está preparada psicologicamente para estabilizar uma criança a entender que, de fato, ela precisa se alimentar bem, mas que não precisa necessariamente ela mudar a sua forma, né? Que a gente sabe que tem essa mudança corporal. Então eu vejo que é esse acesso, assim. E desde pequena eu sempre tive essa dificuldade de conseguir me socializar dentro dos ambientes, por conta que a gente sempre se sentia oprimido. Eu mesmo sempre me sentia oprimida. O quanto que eu me sentia oprimida porque eu sempre escutei, no caso, comentários gordofóbicos que a gente normaliza dentro da sociedade. Um deles é fazer gordice. Fazer gordice. O porquê fazer gordice, sabe? Então, muitas das vezes era isso. Ou então, tipo, eu estou muito gorda. Nossa, eu estou muito gorda. Aí você se olha, você fala, então, se aquela pessoa está muito gorda, como será que eu tô? Sabe? Então, são esses pontos, assim. E muitas das vezes, quando eu comecei a dançar o funk em si, que eu lembro que eu desde pequenininha sempre, né, venho da periferia, moro na zona leste de São Paulo. Então, o que vai estar muito mais presente aqui é o funk. E desde pequenininha já tinha esse contato, minha mãe falava que desde muito nova já dançava. Só que a minha pesquisa aos 14 anos, que foi com dança contemporânea, que é uma dança clássica, e foi o que você falou, vem do peso um pouco do balé, né? Só que com uma outra desconstrução, que é você conseguir ter uma liberdade de entender o caminho do seu corpo. Quando eu fui fazer essa aula, eu também tive desconforto. Minha professora é uma ótima professora, com a forma que ela lhe dá aula, mas com o pensamento social, ela já sabe que precisa muita coisa mudar ali. Porque quando eu cheguei, eu lembro que ela falou para mim, muitas das coisas que você quer fazer, Jennifer, você vai precisar emagrecer. Aí eu olhei para ela e disse assim: tudo bem, professora, tudo bem, mas eu ainda vou mostrar para você que muita coisa que eu quero fazer, eu vou fazer sem precisar de emagrecer. E aí ela sempre batia no pé nisso, assim. E aí eu lembro que eu bati no pé também. Eu lembro que foi uma vez na minha vida que eu olhei e falei assim: eu não vou desistir de algo que eu senti que eu quero muito pra minha vida, profissionalmente. E aí eu fiquei 2 anos e meio fazendo essa aula com ela. E eu lembro que depois de 1 ano e meio, eu tinha feito a primeira abertura da minha vida, assim, primeiro espacate. E aí ela olhou pra mim e falou: eu mudo tudo aquilo que eu falei pra você.
porque ela achava que de fato era isso, eu precisava emagrecer para me conseguir simplesmente fazer uma abertura zero. Então é isso, assim, dentro de vários outros lugares também. Fazer dança de salão, ia fazer o forró, e aí você vê todo mundo lá fazendo, pegando a mulher e colocando no colinho, e você se sente constrangida porque você não acha que você está apta para poder estar preparada e fazer aquilo, sabe? Ou então, né, as pessoas vão pensar, não, mas ela ali não consegue porque ela tem o peso, sabe? Então, querendo ou não, essas coisas mexem com a nossa cabeça, a gente se sente constrangida. Em vários lugares, até hoje ainda acontece, não tem como. E estúdios de dança, que são coisas que eu não tenho acesso, né? Tipo, tenho acesso quando acontecem eventos, mas você percebe que é uma estrutura totalmente fora do que eu costumo estar, assim. Eu acho que isso que a Jennifer traz é muito real, assim, né? Inclusive nós, eu, Maiara, todos nós, eu acho que em algum momento, não muito distante, a gente olha, fulana tá mais cheinha, fulana não sei o quê, tarará, e como que não cabe mais, né? Como não cabe dentro da dança, porque o imaginário, o senso comum, quando você fala a palavra dançarino, bailarina, a imagem que vem não é de um corpo gordo, né? Então, é toda uma desconstrução que nós precisamos nos policiar, porque nós fazemos isso muito, e como que isso é naturalizado, é ensinado, é cultural, é reproduzido, e enquanto a gente não falar sobre isso, e pensar quanto a dança, muitas vezes, né, até a própria dança contemporânea que você falou, ela traz um discurso, né, da desconstrução, né, do, nossa, vamos aceitar todos os corpos, todos os corpos podem dançar, todos os corpos não sei o quê, e aí não, por exemplo, né, teve uma época da minha vida que eu trabalhei com pessoa com deficiência. Eu sei que depois virou uma companhia de dança, assim, que durou acho que um ano, depois eu fui para São Paulo e ela acabou findando. Mas a ideia era pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências, e eu não chamava aquilo de dança inclusiva, porque aquilo para mim era dança contemporânea, né? Se a dança contemporânea, se eu parto do princípio que eu preciso de uma dança inclusiva, é porque existe uma dança excludente. Então não fazia sentido, né? A dança contemporânea ela já traz no seu discurso essa inclusão, então eu trabalho com dança contemporânea. Então, às vezes a gente acaba não vendo possibilidade de dança em corpos que já são dançáveis, né? Já estão aqui, já dançam. Da gente tentar entender que a gordofobia, ela não foi criada pela gente, assim como o racismo também não foi criado pela gente, mas isso também não quer dizer que que as outras pessoas ela não podem debater sobre isso, não podem falar sobre isso. Isso é para a gente conseguir articular, entender que a gente precisa ter o espaço de ir e vir. Eu falo assim que ainda eu me vejo num lugar muito mais abaixo de outras pessoas que não têm acesso muito mais além, como passar numa catraca, sabe? Não conseguir passar numa catraca e ser alvo de piadas. Então, é muito mais além do que a gente está falando. Não conseguir comprar roupa, porque isso socialmente não existe muitas lojas. Assim, né, se a gente for ver pela estrutura, que As não, lojas de vocês roupa que de dança, né? as lojas, exatamente. Não, que Por vocês precisam emagrecer. Não a gente precisa se enquadrar no espaço de vocês, sabe? Eu acabei de lembrar de um episódio de figurino. Eu já escutei a seguinte frase: não é a roupa que tem que ficar bem em você, não é o figurino que tem que ficar bem em você, é você que tem que ficar bem no figurino. E eu fiquei, Exatamente. oi? Jesus É o que as amado. pessoas fazem, né? Entende? É muito louco. E é muito corajoso esse caminho, Jennifer, porque persistir, continuar, não desistir, né? A gente às vezes abre a boca para falar, ou me pego falando ou pensando sobre os benefícios da dança. Ah, nossa, a dança ela te dá autoestima, ela te encoraja, ela faz você se sentir melhor, e é todo um discurso que realmente, né, é o que tem escrito em vários lugares por aí, mas a depender de como esse ensino de dança se dá, ele pode ser extremamente castrador, ele pode ser frustrante, ele pode te deixar super para baixo, pode fazer com que você a sua autoconfiança por água abaixo, né? Então, assim, é como que chega para cada um e como é o processo desse mediador, né? Dessa pessoa que está ensinando o que realmente ela prioriza enquanto ensino. E eu queria te perguntar, Jennifer,
quem foi essa pessoa que te encorajou? Você falou da sua irmã, mas quem estava ali sempre dizendo, olha, não, esse é o caminho mesmo, não me interessa, esse é o caminho, esse é o caminho. E se teve, se não teve, porque às vezes a gente, enfim, às vezes nem nossos pais acreditam no que a gente está fazendo, né? Nem nossos amigos, e aí você se vê muito sozinha. Eu queria saber como foi isso para ti, essa construção, assim, não, é isso que eu quero e pronto. Acho que fora minha irmã, sempre foi pessoas da rua, assim, né? Que, tipo, as pessoas da dança, que estavam comigo, que às vezes viam, não, Jennifer, continua, vai, é isso, continua. Mas eu lembro que dentro da minha casa é muito louco, né, velho? Porque meu pai e minha mãe apoiaram no início da dança, quando entenderam que era uma dança clássica, que aí a gente entra nessa questão, né? O quanto que a dança clássica, ela tá muito mais aceita do que danças urbanas. E olha que danças urbanas, hip hop, ainda tá mais inclusa. Agora, quando a gente fala de autoconhecimento, de mexer sua região pélvica, que é um tabu, já não é mais aceito, né? Por quê? Porque há uma hipersexualização dos nossos corpos o tempo inteiro, que dizem que a gente não pode fazer isso, não pode. Então, eu lembro que quando a primeira vez que eu fui fazer uma aula de dance hall, eu fiz assim, tipo, que isso? Que isso? Fiquei, tipo, em choque. Eu olhei e falei, fiquei em choque. Mas depois que eu comecei a fazer e associar com a minha respiração e ter esse contato com a minha região pélvica, fez entender muito mais aonde eu quero chegar, sabe? Turmalinas negras e o que elas representam.